Olá, queridos, parabéns! Esse é o último vídeo do livro de Ezequiel, esse livro maravilhoso, com tantas coisas que a gente lê e não entende, mas fique tranquilo, vai lendo as Sagradas Escrituras, aquilo que você for lendo e não compreender, fique tranquilo, vai chegar um ponto que Deus vai se fazer entender, tá bom? Não desista quando você lê alguma coisa e não compreende, tá bom? Capítulo 46 ao 48. No capítulo número 46, eu queria chamar um ponto aqui específico, aquilo que diz ali no verso número 13, fala sobre as ofertas. Então, instruções sobre ofertas, sobre a guarda do sábado, no capítulo número 46. A guarda do sábado é uma coisa específica apenas para o Antigo Testamento, porque agora está debaixo de Cristo, né? Mas aqui sobre as ofertas diárias, diz ali o verso número 13. Diz assim: e dará, na parte B do verso 13, do capítulo 46, e o dará manhã após manhã. Então, Deus está falando sobre a necessidade de, no templo, se oferecer ofertas que se dão a cada manhã. De manhã, e o dará manhã após manhã. Ou seja, Deus está falando sobre uma adoração diária. Olha que coisa mais interessante. Por isso eu quero fazer aqui um paralelo em nome de Jesus. Não seja aquela pessoa que vai no culto 2 vezes na semana. Não seja aquela pessoa que pega na sua Bíblia ou que ora ou que medita nas Escrituras nos cultos da semana. Não, que diariamente você possa oferecer a Deus adoração. Não, por quê? Porque é o que Deus deseja. Deus deseja conosco um relacionamento diário. Não quinzenal, semanal, mensal, semestral, não. É diário. Então que a nossa adoração seja diária. Capítulo número 47, uma outra passagem clássica aqui das Escrituras, é aquelas águas purificadoras. Deus pega o profeta e ele caminha, um homem, um anjo leva ele até um lugar e essas águas estão então pelo tornozelo, diz o verso 3. No 4 já estão sobre o joelho e também andam mais 1000 côvados pela cintura e depois ali no verso número 5 elas já não possam mais atravessar a pé, mais a nado. Então o que Deus está mostrando aqui para Ezequiel, essas águas que ele vai entrando e são rasinhas, mas elas chegam a ser realmente profundas e que não podem ali estar a não ser a nado. Esse então anjo pega de alguma forma aqui o profeta e puxa ele de novo para a margem e começa a explicar para ele o que significa aquele rio. Aquele rio é que sai do santuário, né? Sai do trono de Deus, é isso que simboliza, né? E aonde passa ele traz vida. Por quê? Porque diz ali o verso número 8, então ele me disse, essas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá, entrarão no mar morto. Ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. Então olha o que Deus está dizendo nessa revelação. Que essas águas primeiro saem, é um rio de Deus, é um rio de vida, sai do trono de Deus, né? Sai do santuário, né? E elas desembocam no lugar de morte. O Mar Morto aqui na época é o lugar mais profundo. O lugar mais fundo no globo, na planeta Terra, é no lugar do Mar Morto. E esse lugar, todas as coisas lá desembocam dos rios. E as suas águas são extremamente salgadas, a tal ponto que você não consegue afundar nessas águas. E não tem quase nada de vida orgânica nessas águas do Mar Morto. Mas o texto diz que quando essas águas de vida, que saírem do trono de Deus, do santuário de Deus, e desembocarem nesse lugar de morte, tornará essas águas, então, salgadas, tornarão a ser doces. Ou seja, aquilo que está morto viverá. Olha quanta esperança para isso, para o meu e para o teu coração. Olha como você precisa deixar que essas águas purificadoras purifiquem teu coração, teus pensamentos, tua alma. Quantas áreas do teu coração que podem estar mortas por causa de uma injustiça, de uma frustração, de uma ofensa, de uma raiva, de um ódio, de perdas nessa vida. Mas entenda uma coisa, permita que o rio de Deus flua sobre você. Permita que onde passar essas águas vivas tragam vida sobre você e aquilo que está amargo se torne doce, aquilo que está salgado se torne doce em nome de Jesus. Esse é o poder de Deus. E então o anjo pegou o profeta e trouxe ele até a margem e ele via por onde passava esse rio, nas laterais desse rio, árvores extraordinárias por ambos os lados. E árvores que davam seus frutos, que alimentavam os povos. Então olha que coisa mais interessante, faz um paralelo de Apocalipse capítulo número 22, verso número 2.
E é isso que fala sobre essas águas purificadoras. Saiba de uma coisa, não importa se você está sem esperança ou confuso, e não importa quão corrupto você foi, por onde essas águas passarem, elas podem trazer vida. Talvez você ache que para mim não há mais solução, para mim não tem mais jeito, eu não tenho mais, eu estou morto espiritualmente. Não. Permita que o rio de Deus flua no teu coração. Permita que essas águas tragam para você vida novamente se você está morto. Esclarecimento se você está em confuso. Sabe, esperança se você está sem esperança. Alegria se você está triste. Permita isso, e isso só é possível em Jesus Cristo, mas o é. E então, por fim, o capítulo número 48 vai falar então sobre a terra das tribos de Israel. Essa distribuição específica das terras e sobre as portas que haverão na cidade com o nome dessas tribos. E ali diz o verso número 11 do capítulo número 48. Esta parte será para os sacerdotes consagrados dentre os filhos de Zadok, que guardaram as minhas normas e não se desviaram quando os israelitas se extraviaram à semelhança dos outros levitas. Então, sobre essa fidelidade de Deus, agora chegou na distribuição das heranças, né, daquilo que Deus prometeu, dos galardões, da terra, e Deus está lembrando dos seus fiéis. Olha que coisa mais linda, Deus não se esquece dos seus filhos, dos seus fiéis. Então, por fim, a terra é distribuída no capítulo número 48, diz ali o verso número 2, para a tribo de Asser, 3 Naftali, 4 Manassés, 5 Efraim, Ruben no 6, versículo número 7 Judá, versículo 23, Benjamim, versículo 24, Simeão, Issacar no 25, Zebulon no verso número 26 e Gade no verso número 27. Então, essas tribos, essa terra é dividida em 13 porções, inclusive uma porção sagrada, né, que era os levitas e sacerdotes, e é assim então que é dividido o reino de Deus aos seus filhos. Saiba que no reino de Deus você vai ter herança. Como diz o capítulo 14 de João, foi nos preparar uma morada, uma casa. Apocalipse 1, verso número 6, nos fez reino e sacerdotes. Você tem uma porção da parte de Deus. Ele vai nos coroar, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos dar aquilo que prometeu. E por fim, termino esse livro dizendo aquilo que está no verso número 30 ao verso número 35. As portas da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Essa cidade que Deus está falando, que foi restaurada, o templo, o santuário, o povo, o sacerdócio, as ofertas, aquilo que era oferecido, como é oferecido, é restaurado. E também nessa cidade, as portas da cidade as portas das 12 tribos. De um lado, 3 portas. Ruben, Judá e Levi, de outro lado José, Benjamim e Dan, de outro, o lado sul, Simeão, Issacar e Zebulon, e do lado ocidental, Gade, Asser e Naftali. Olha que interessante. Aonde está descrito isso? Em Apocalipse capítulo 21, verso 12 e 13. Essa é a nova Jerusalém. Olha como isso é muito comum nos profetas, ao mesmo tempo é uma coisa específica para o tempo local deles, mas também essas profecias se dizem respeito muito ao reino milenar, à nova Jerusalém, ao estado eterno. E o verso 25 termina dizendo: terá 18 mil côvados ao redor, e desde aquele dia o nome da cidade será O Senhor está aqui. É assim que termina o livro de Ezequiel. E como termina o livro de Ezequiel? Termina dizendo que desde aquele dia, da restauração dessas coisas, da herança aos filhos de Deus, Deus morando entre eles, desde aquele dia, o nome da cidade será... Sabe qual é o nome da cidade? Será O Senhor está aqui. Esse vai ser o nome da cidade. Esse vai ser o nome desse lugar que Deus tem prometido para nós. E Ele é Deus, como você percebeu em todo o livro de Ezequiel, Ele dizendo: e eu sou o Senhor. E quando isso acontecer, saibam, eu sou o Senhor que diz. Essa é um resumo do livro de Ezequiel. Ele abomina o pecado e Ele julga o pecado, e a gente precisa se arrepender disso. A gente precisa buscar adoração a Deus através do templo. Isso é assim que eu posso dizer, nós somos o templo. Existe uma forma que hoje a gente precisa buscar Deus. O que Deus prometeu vai cumprir, porque Ele é Deus para fazer cumprir. A glória do nome do Senhor precisa ser estabelecida, não é a nossa glória. Nós precisamos viver para a glória de Deus. E esse juízo de Deus é uma forma de Deus mostrar a sua glória. É uma forma dele mostrar que Ele é justo, que Ele é íntegro, que Ele é santo, que Ele disciplina, que Ele também ama, que Ele também tem misericórdia. Mas o tempo todo Ezequiel está querendo mostrar isso, que Ele é soberano sobre todos.
Esse é o resumo do livro de Ezequiel e termina assim: o lugar dessa cidade tem um nome. Qual é o nome? Não é Curitiba, não é São Paulo, é o Senhor está aqui. E no estado eterno, na Nova Jerusalém, saiba que nós estaremos com Ele. Que Ele habitará conosco, como diz o capítulo número 21, o tabernáculo de Deus está entre os homens, verso número 3, pois habitará com eles. Você tem ideia disso? Portanto, faça todo o esforço possível para lutar contra o pecado, para obedecer a palavra de Deus, para andar em santidade, para obedecer o que Ele te pede, para desenvolver seus dons, para frutificar. Sabe, para exercer o que Deus queima no teu coração, para se dedicar a Ele, para fazer votos a Ele, para ainda mais se comprometer com Ele a cada dia, para viver, se você já sabe o futuro, para viver o que a gente já sabe no futuro que vai acontecer hoje, no nosso dia a dia, como estilo de vida. Isso enche o meu coração de alegria, olhar para essas coisas e ter tanta esperança no meu coração e me faz sorrir e pensar nas coisas de Deus e dizer: eu quero, Senhor, essas coisas e eu quero compromisso ainda maior, me ajude, que o teu querer queime no meu coração e não somente o querer, mas o realizar. E é isso que eu profetizo sobre você, que tanto o querer da parte de Deus queime na tua alma, mas também o efetivar, o realizar, o agir, o ser, porque é isso que Deus quer. E vem Jesus sem demora, a gente não vê a hora de viver com você, reino e sacerdotes no reino de Deus. Em nome de Jesus, para a sua glória, para todo sempre. Deus abençoe.